Tratado de Metapsíquica, obra de Charles Richer, parte 12. Bom, Charles Richer foi um médico francês, um cientista, inclusive foi prêmio Nobel de Fisiologia, se não me engano. Prêmio Nobel de Fisiologia, isso mesmo. E prêmio de medicina, né? E ele era muito crítico ali, muito não, ele aceitava os fenômenos espíritas, mas meio com o pé atrás, ele era muito crítico. Ele queria que tudo passasse pelo crivo dele ali, pelo a forma dele de analisar as coisas, senão ele descartava, dizia que era ilusão e daí por diante, o truque. Ele era muito rigoroso, porque era um cientista, né? Então tudo tinha que ser do jeitinho dele, se não fosse. Mas ele acreditava nos fenômenos espíritas, acreditava, mas tinha que ser da forma que ele achava que tinha que ser. E não é uma propaganda dos fenômenos espíritas a favor nem contra. Ele fica meio assim, em cima do muro, assim, tem as críticas e daí por diante. Temos no estado normal consciência da nossa existência. Percebemos muito distintamente sensações múltiplas, graças aos nossos sentidos. A vista, o ouvido dão-nos a cada momento indicações múltiplas que chegam até a nossa consciência e a mantêm sempre ativa. Essas sensações são tão pronunciadas e tão numerosas que não dão aso a que outras noções vagas e confusas possam proporcionar-nos misteriosas sensibilidades. Parece-nos mais ou menos com um indivíduo que, debaixo do ardente sol de um meio-dia, passeia por uma estrada. Não poderá ele perceber então a fosforescência extravagante do pirilampo que volteia numa folha. Mas tão logo cai a noite, a luminosidade do pirilampo será muito fácil e claramente perceptível. Isto não é senão uma comparação que, embora o seja, explica bastantemente por que motivo o hipnotismo e o sono normal, que suprime ou diminui as sensibilidades normais, favorecem a lucidez. Os pacientes muito profundamente hipnotizados são insensíveis. Fazem-se em pessoas hipnotizadas operações cirúrgicas sem provocação de dor. Vi muitas vezes uma jovem que, caída em profundo sono hipnótico, não fazia um movimento nem um gesto, não obstante moscas estarem passeando pelo seu rosto, voando-lhe pelos lábios e pelas narinas. Algumas vezes, os mais violentos ruídos não despertavam essas pessoas, nem elas os percebiam. Os grandes pacientes magnetizados são insensíveis às excitações sensoriais ordinárias, o que os torna talvez mais sensíveis a essas excitações de natureza desconhecida, as quais dão causa criptestesia. Desse modo, muitas monições foram relatadas, que se verificam durante o sono normal. O Sr. Varcollier verificou estaticamente a frequência das monições durante o sono ou o meio-sono. É que então, como no hipnotismo, os sentidos estão embotados. As vibrações desconhecidas, muito fracas, sem dúvida, que provocam a criptestesia, podem ser mais bem percebidas. Para perceber certo ruído fraco, não é necessário senão estarmos entre ruídos múltiplos e reboantes que sufocam o leve ruído que é necessário perceber. O hipnotismo e o sono põem a consciência no silêncio e na obscuridade necessárias à percepção de energias minúsculas. É necessário ligar o estudo da criptestesia às chamadas adivinhações feitas pelos sonâmbulos, consultações acerca do diagnóstico ou da terapêutica das doenças. Não insisto a respeito da terapêutica. A apreciação de uma ação terapêutica eficaz, até na medicina não oculta, é tão delicada que é impossível dizer o que quer que seja de sério a propósito da terapêutica recomendada pelos sonâmbulos. Por uma outra parte, a sugestão pode exercer ação nas doenças, com muita força,
como em certos casos em que ela foi superabundantemente demonstrada. Ninguém ignora que se contam casos de curas extraordinárias observadas em Lourdes, nos nossos tempos, como aqueles que há 2 séculos se observaram no túmulo do diácono Paris. Talvez fosse o caso de se introduzirem na ciência metapsíquica algumas dessas curas milagrosas e autênticas. Contentai-me-ei, sem chegar a nenhuma conclusão, em consignar 3 delas, o que reputo necessário por causa da complexidade dos fenômenos que a certos respeitos pertencem à metapsíquica. Trata-se, primeiramente, de uma observação notável, muito bem considerada por Émile Magnin. Devant le mystère de la névrose, de la guérison de cas réputes incurables. Paris, Vulbert, 1920. A senhorita B, 3 pontinhos, moça de 28 anos, era paraplégica. Desde a idade de 2 anos e 1 mês, só os braços podiam fazer alguns leves movimentos. Mal podia virar a cabeça. Tinha 2 convexidades na espinha dorsal. Os pulmões eram fracos e mirrados. A temperatura era de 39 graus na sombra. 3 médicos fizeram sucessivamente os seguintes diagnósticos. Primeiro, paraplegia, prognóstico muito grave. Segundo, mal de Pote, compressão da medula e paraplegia. Terceiro, paraplegia, lesão medular, prognóstico muito grave. A senhorita B, 3 pontinhos, percebeu ao lado do senhor Magnin, quando este a visitou no dia 26 de fevereiro, a forma de uma mulher muito bonita, que lhe disse que ela havia de sarar, precisando-lhe até o dia 8 de maio, quando então se levantaria. O senhor Magnin a magnetizou muitas vezes em 26 de fevereiro e 8 de maio. Ora, durante o sono magnético, a mulher bonita lhe aparecia sempre. A senhorita B, no dia aprazado, estava completamente curada. Levantou-se, colocou os pés no chão, andou, abraçou a cabeça imaginária da sua amiga invisível, a mulher bonita, e no dia 15 de maio parecia ter voltado ao estado normal. As lesões torácicas e raquidianas tinham desaparecido. A senhorita B, que não recaiu da doença, casou-se e teve 2 crianças. Impressionante. O senhor Magnin conta um fato de premonição muito singular que lhe foi relatado pela senhorita B. Como eu estava dizendo, o Charles Richer foi um cientista muito importante na França. Ele não descarta os fenômenos, mas ele vai querer explicar isso aí da forma dele. Vai dizer que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro, mas que ela não viu um espírito, talvez ela vai dizer isso, eu não sei, porque eu não li essa obra ainda, mas talvez vai dizer que não foi um espírito que ela viu, que foi algo imaginário, e daí por diante. Um dia, depois de ter sido adormecida, a sua amiguinha voltou. Ela não era senão a segunda personalidade da senhorita B, e assegurou ao senhor Magnin que o faria morrer. O senhor Magnin a dissuadiu, não sem trabalho, desse sinistro projeto, recebendo então a resposta: mostrar-lhe-ei que me seria fácil cumprir o meu intento. 2 dias depois, o senhor Magnin foi às praias do mar em Veules para ler. Sentou-se então num rochedo das incomensuráveis escarpas rochosas do lugar. Depois de algumas horas de leitura, retornou ao cassino. Mal se fora quando uma rocha se desprendeu. E um caso não há que ver notável. Absolutamente não é possível admitir a possibilidade de ter havido erros colossais de diagnóstico, bem como admitir se tratasse unicamente de fenômenos histéricos. Aqui vão 2 casos apontados por Marcel Magnin, cuja explicação pela histeria é igualmente insuficiente.
Ele não quer dar o braço, não queria dar o bracinho a torcer, né? Ele, como era um cientista, ele tinha o orgulho dele, ele não queria dar o braço a torcer. Ele não queria, ele não era humilde como o William Crookes, que foi um cientista tão grande quanto ele, ou maior que ele, que admitiu os fenômenos espíritas. Até o seu último dia de vida aqui na Terra, ele falava: eu tenho certeza que existe vida após a morte, que eu comuniquei com os espíritos, que eles se materializaram. O Charles Richer era mais orgulhoso. Um operário por nome de Deruder se havia ferido na perna em 1867. Os dois ossos estavam praticamente partidos. Agravou-se o mal, houve uma supuração abundante sem nenhuma tendência para consolidação óssea. A parte inferior da perna estava desgovernada e jogava-se para o lado. Fazendo 8 anos depois uma visita com orações a Hoosterker, perto de Gren, Bélgica, há lá uma gruta sagrada, mais ou menos como a gruta de Lourdes. Deruder sentiu-se, de repente, curado. Pode ter-se em pé, caminhou com as próprias pernas. Ora, durante 8 anos ele não andava, senão em muletas. É claro que este caso depende da exatidão com que o observaram os dois médicos. O segundo não é menos estranho. Gargan, em 1897, em consequência de grave acidente ferroviário, ficou paralítico, com atrofia muscular e começo de gangrena. Até parece que ele aceita os fenômenos, né, de curas espirituais, assim, porque ali apareceu um espírito para a moça de 28 anos, para B, só tem a inicial lá do nome dela, lá o B. Apareceu um espírito, ela até abraçou o espírito, etc e tal, falou que ela ia ficar curada. Ele fala, ele conta os fenômenos, ele não dá o braço a torcer assim, e admite que são fenômenos espirituais, curas espirituais, daí por diante. Gargan, em 1897, em consequência de grave acidente ferroviário, ficou paralítico com atrofia muscular e começo de gangrena. 2 exames médicos no processo contra a CIA-P.O. concluem pela incurabilidade da doença e pela sua evolução. Ora, chegando a Lourdes, Gargan ficou quase que subitamente curado quando entrou na gruta. Pôde dar uns passos titubeantes. No dia seguinte, as feridas do pé que supuravam pareciam estarem curadas. Pôde caminhar sem apoio, não obstante a atrofia muscular. Teve 3 semanas depois um aumento de peso de 10 quilos e ficou em condições até de trabalhar. A.S.P. Dezembro de 1907. Estas duas observações, sendo mesmo até exatas, não provam absolutamente a existência de uma nova força metapsíquica e indicam somente que o sistema nervoso central possui, em determinadas condições, um poder inabitual e inteiramente extraordinário sobre os fenômenos orgânicos. É o que eu falei, ele não aceita. Então, por que se é algo orgânico do organismo, por que tantas pessoas desejam ardentemente, sempre desejaram ficarem curadas e nunca ficaram? Quantas pessoas que não passam a vida toda, eu vou me curar, eu vou isso, eu vou aquilo, eu vou melhorar, e não sabe, a pessoa desencarna. Por que acontece? Se fosse isso mesmo, que ele está falando, todas as pessoas teriam desenvolvimento da vontade ali, aquela garra de melhorar, aquela vontade firme de melhorar, melhoraria. O que complica enormemente a questão não é somente a dificuldade até da apreciação terapêutica, mas as considerações estranhas que obscurecem. Para as curas milagrosas são necessárias ideias religiosas, como o testemunha o entusiasmo das multidões que hoje vão a Lourdes e outrora iam ao cemitério de Saint-Médard. Há as Feist-Cures e numerosos casos relativos à Christian Science. Essa sociedade foi fundada cerca de 1866 pela senhorita Mary Glover Eddy.
falecido em 1910. Ver Macharaka, o Yogi, The Science of Psychic Healing, Chicago, Yogi Publication Society, Masonic Temple, 1909. Formou-se uma seita dissidente, aquela do bispo Oliver Sabin, que escreveu numerosos livros que tiveram múltiplas edições. Christology, Science of Health, Aid, Happiness, etc. Washington, 32ª edição. Mas o ponto de partida de todos esses livros é a obra da senhorita Mary E. Eddy, obra que em 1898 contava já com 140 edições, e Science and Health, White K. To Scriptures, Boston, e daí por diante. Quanto às curas que se pretende levar à conta dos sonâmbulos, não passam elas de artimanha comercial muito pouco lucrativa, sem dúvida, mas que é praticada intensivamente em todos os países, não obstante ser condenada em todas as legislações como sendo um exercício ilegal da medicina. A exploração abusiva do comércio dos sonâmbulos profissionais faz com que as chamadas curas maravilhosas, consequentes das revelações sonambúlicas, não possam ser consideradas como autênticas. Entretanto, temos certo escrúpulo em admitir que as numerosas consultas dadas durante mais de um século em todos os países do mundo por sonâmbulos pudessem tomar tal extensão e alargar-se com tanta força e prontidão, se não possuíam a elas a menor parcela de clarividência terapêutica nos seus arrazoados, sem a qual não podiam continuar a exercer o seu mister, abandonando logo. Ademais, dizia eles voluntariamente, de si para si, X tem muita lucidez, Y já a teve, não a tem mais, Z poucas vezes a possuiu, mas em determinados dias a possui inteiramente. Conviria, talvez, não pôr de lado desdenhosamente a história dessa adivinhação terapêutica praticada pelos sonâmbulos. É necessário sermos ainda mais reservados antes de negarmos clarividência no diagnóstico das doenças. Parece-nos que, naturalmente, instintivamente, por assim dizermos, os sonâmbulos sejam induzidos a falar do estado de saúde das pessoas que os cercam. Eles, mesmo que ninguém lhes faça uma consulta, têm tendência para dizer que tal ou tal pessoa que lhes fala ou os toca sofre do coração, tem dores de cabeça ou está mal do peito. Tudo se passa como se eles experimentassem, por vera telepatia, antes orgânica do que psíquica, as afecções mórbidas das pessoas que estão ao seu lado. Percebe-se claramente essa telepatia orgânica em todas as palavras pronunciadas por elas. Alice, que não deu consultas, que nem sonâmbula era, nem médium profissional, assim falou quando lhes mandaram os cabelos de um doente. Sufoco-me, estou inteiramente tolhida, provoca-me isto cãibras, espasmos e um nó na garganta. Eugênia, que é uma profissional muito jovem, além do mais ingenuamente crente de sua arte, pronuncia-se do mesmo modo. De igual maneira procede Helena, que não é uma profissional, mas que em outros tempos deu consultas, mas tudo é ainda demasiado incerto para que possamos afirmar o que quer que seja a respeito da lucidez dessa criptestesia orgânica especial. Talvez chegaremos a resultados curiosos se a estudarmos metodicamente, sem prevenção, se assim o entendermos. Nas 53 experiências, diagnósticos de doenças por meio de sonâmbulos, que dirigi com muito cuidado para evitar qualquer sugestão de minha parte ou qualquer perspicácia normal por parte dos sonâmbulos, não obtive senão resultados muito medíocres. Houve respostas muito precisas, mas insuficientes para eliminar a hipótese das coincidências fortuitas.
Disse Eugênia a um indivíduo que padecia de forte diarreia, inflamação do intestino, de um menino com sarampo. Falou Helena: é sarampo. Viu seu rosto todo vermelho. A melhor experiência talvez seja aquela que Helena, disse ela, angústia, sufocação, dor ali, mostrando a cavidade epigástrica. E é como um saquinho que é necessário esvaziar. A febre, esse saquinho que está debaixo do coração me provoca angústia. Ora, tratava-se de um doente tuberculoso, tendo uma caverna tuberculosa cheia de pus na base do pulmão esquerdo, com sufocação, dispneia, esofagismo, etc. A consulta em todos os casos era dada sem que o doente estivesse presente. Tratava-se de psicometria, o que chamam criptestesia pragmática, isto é, consulta baseada nos cabelos, objetos ou numa carta proveniente do doente em apreço. A médium falou deu o diagnóstico da pessoa, falou tudo que o cara sentia, tudo, absolutamente tudo. Mesmo assim, ele duvida ainda. Isso não passa senão de resultados muito imperfeitos. Achar-se-á, portanto, sem nenhum trabalho nos numerosos tratados de magnetismo animal de 1825 a 1855, documentos para encorajar os metapsiquistas, entre os quais há muitos médicos a estudar de novo a questão, a retomá-la, sem temer as galhofas. A história do sonambulismo e do espiritismo nos mostra dolorosamente quanto a ciência oficial foi mais inspirada quando rejeitou a priori, sem exame, fatos que mais tarde, em louvável retratação, foi obrigada a reconhecer. E um caso particular de criptestesia orgânica que merece alguma atenção foi assinalado e indicado pelos magnetizadores da primeira metade do século. É aquilo que aqui dão o nome de autoscopia. Muitas vezes, com efeitos sonâmbulos, estão em estado de ver os seus órgãos, dos quais fazem curiosas descrições. Mas é pena se a autoscopia foge dos limites da metapsíquica, visto quase pertencer ao domínio da psicofisiologia. Os nossos órgãos viscerais, estado normal, não despertam na consciência nenhuma sensação precisa. O coração, os pulmões, o fígado, os intestinos, o cérebro funcionam sem que haja percepção do órgão e conhecimento de seu funcionamento. Entretanto, como o provam todas as experiências de fisiologia, as nossas vísceras possuem nervos de sensibilidade que levam aos centros nervosos algumas noções acerca do estado desses órgãos. Essas noções são indistintas. Chegam certamente à medula, ao bulbo e ao cérebro, mas não tocam senão raramente a consciência. Somente sentimos que temos estômago, intestinos, fígado quando eles estão doentes. Não é por defeito de condução nervosa sensível que ignoramos a existência desses órgãos, mas sim porque os seus nervos de sensibilidade não tocam a consciência. Podemos assim admitir como verossímil que, em certas condições psicofisiológicas especiais, como por exemplo o estado de hipnose, a consciência modificada, ampliada, possa ser abalada por essas sensações viscerais. Ainda que a autoscopia seja facilmente observada desde os princípios do magnetismo, foi provavelmente Fere quem pronunciou pela primeira vez o termo. Porém, ele o aplicou na visão do seu duplo pela personagem, com certeza alucinada. Ora, essa espécie de alucinação, autoscopia externa, por muito interessante que seja sob o ponto de vista médico, não apresenta nenhum interesse metapsíquico, se bem os teóricos do espiritismo não tenham poupado esforços no sentido de lhes atribuir uma importância
de que ela, segundo me parece, está inteiramente destituída. A ostoscopia interna mencionada por Dupotet foi bem estudada pelo Dr. Comar e em seguida pelo Dr. Solier, que a tomou por assunto numa monografia interessante. Les phénomènes de autoscopie, Paris, Alcan, 1903. É necessário distinguir, para que não haja confusão, a autoscopia interna da autoscopia externa. É externa quando o alucinado vê o seu duplo fora de si, e é interna quando um sonâmbulo percebe os seus órgãos, o coração, o fígado, os intestinos, descrevendo-lhes as formas patológicas ou não. Não vamos examinar aqui pormenorizadamente as modalidades da autoscopia, já por estarmos às bordas do verdadeiro Borderland, que separa o psiquismo do metapsiquismo, que separa o psíquico do metapsíquico, para que a nossa consciência tenha a representação visual das nossas vísceras. Não há que supor propriedade alguma nova do espírito ou do sistema nervoso. Isto nos leva, de igual maneira, a uma conclusão curiosa. Se for verdade que certos indivíduos hipnotizados, histéricos, anormais, têm a noção visual dos seus órgãos e somos obrigados a considerar a coisa como fato consumado, por muito excepcional que seja, daí concluímos que, em determinados casos de doença, a paciente hipnotizada ou histérica poderá capacitar-se de que sofre de tal ou tal lesão orgânica, que, por vê-la, poderá apontar onde esteja localizada. Às vezes, os doentes magnetizados têm, com efeito, tendência para descrever a sua doença, a sua extensão, a sua localização, indicando os remédios apropriados. Às vezes, os doentes magnetizados têm, com efeito, tendência para descrever a sua doença, a sua extensão, a sua localização, indicando os remédios apropriados. É talvez até que por meio dessa autoscopia interna se possam explicar os casos, às numerosos e muito autênticos de autopremonições. Ora, as autopremonições de morte ou de doença não são premonições verdadeiras. É a autoscopia que permite a um sonâmbulo fazer uma previsão a respeito de sua morte ou de sua doença, tão bem como um médico experimentado pode, ao examinar os órgãos de um dos seus doentes, prever o perigo de morte que o ameaça e anunciar a evolução da doença. A criptestesia do hipnotismo. Aí olha a argumentação desonesta, conveniente e desonesta. Ele quer comparar uma pessoa que tem um certo dom, que ela faz um diagnóstico ali da pessoa, ela acerta tudo em relação à enfermidade da pessoa, a data que a pessoa vai falecer, com um profissional, um médico que durante 20, 30, 40, 50 anos, a vida toda dele, ele tá colocado naquilo ali, ele está estudando aquilo, ele se acostumou com aquilo, ele se acostumou com o tipo de doença, ele estudou centenas de livros a respeito daquilo, ele já está familiarizado com aquilo, sabe que o tempo que a doença vai levar. Uma pessoa que não tem estudo nenhum de medicina e faz ali, tem um diagnóstico idêntico a um profissional, seria como uma pessoa pegar vamos supor que uma pessoa pegar um Boeing que nunca pilotou na vida e sair pilotando como um comandante, como um piloto profissional que pilota 30, 40 anos, isso seria normal? Olha a desonestidade dele, ele quer falar que é normal uma pessoa que não tem familiaridade nenhuma com medicina, que nunca leu um livro de medicina, mas que tem um diagnóstico como de um profissional que está décadas e décadas e décadas empenhado nisso, estudando isso. Ele quer falar que a pessoa quer certo porque o médico diz isso
Então, se o médico diz, o médium diz, porque por que o médium não pode dizer? Porque ele não é um profissional, ele não está familiarizado com aquilo, ele não estudou aquilo, ele não se aprofundou naquilo, ele não estudou décadas e décadas, fez cursos, assistiu palestras e isso e aquilo, está imbuído, aquilo não é intrínseco a ele, como é um médico. Como não é uma pessoa normal, não é normal ela pegar um Boeing e sair pilotando, ela vai derrubar o avião. Como não é normal uma pessoa que nunca fez uma cirurgia, for fazer uma cirurgia no coração de uma pessoa, ela vai matar a pessoa. Agora, olha a desonestidade dele, ele quer falar que uma pessoa leiga, um leigo, dá um diagnóstico como de um profissional, que a vida dele é aquilo, é estudar aquilo, ele fala que é normal isso, que é normal, porque o médico faz, então se o médico fazer, ele está fazendo, não é porque ele tem mediunidade, não, porque o médico faz também. Que desonestidade. A criptestesia experimental tanto pode ser estudada nos indivíduos hipnotizados quanto nos médios. Quando você é desonesto, pelo menos fala assim no livro, o médico pode acertar por coincidência, não sei o quê, mas não dizer porque o médico diz quando uma pessoa vai morrer, quando sabe o andamento da doença, mas ele é um profissional daquilo, ele está mais do que acostumado com aquilo, ele está naquilo, ele estudou a vida toda aquilo, ele está acostumado a atender pessoas com aquela enfermidade, sabe o tempo que pode levar aquela enfermidade, como aquela enfermidade vai desenvolver no organismo da pessoa, o tempo que pode levar a morte, porque ele está acostumado com N casos, ele já viu N casos daquilo ali, como se desenrolou. Agora uma pessoa leiga não, hein? Aí ele vai falar que porque o médico fala, então se o médium falar, não é porque ele tem mediunidade, não. É como eu dizer com uma pessoa, é normal uma pessoa que nunca pilotou um avião, sair pilotando um avião de passageiros e sair aqui do Brasil e levar o avião até isso. Vai acontecer isso? Jamais. O médium, as mais das vezes, fica durante a sessão em estado de transe. Porém, esse estado espontâneo se confunde singularmente com o estado hipnótico propriamente dito, como se a médium estivesse, por assim dizer, hipnotizado por si mesmo, sem que fossem necessárias as artimanhas do magnetizador. Ora, isso não constitui diferença essencial. A diferença principal consiste em que o médium crê estar em comunicação com personalidades reais diferentes dele. Essas novas personalidades, que são os seus guias, falam pela sua voz e escrevem pela sua mão. Há em todo o caso, tanto no hipnotizado quanto no médium, graus diversos, adormecimento dos sentidos normais e diminuição da consciência. Entretanto, a consciência em muitos médios persiste na aparência intacta, continuam a falar, a galhofar com as pessoas presentes, enquanto a sua inconsciência elabora outras conversações, outros atos, os quais se traduzem por movimentos musculares que eles conhecem e controlam com dificuldade. Escrita automática ou movimentos da prancheta é o que dou o nome de emissonambulismo. A discrepância entre a personalidade consciente normal e as personalidades que aparecem é às vezes mais complicada ainda, porque o médium, em certos casos, escreve com a mão direita frases coerentes como se partissem de uma personalidade que se dá a conhecer pelo nome de, enquanto escreve com a mão esquerda outras frases, porém coerentes, como se proviessem de uma personalidade que se identifica como G. O médium, durante todo esse tempo, parece continuar no seu estado normal. Ri, brinca, canta e trava discussões com as pessoas que o cercam. Porém, essa discrepância de personalidades nada tem, quer no sonambulismo, quer no emissonambulismo de metapsíquico. É ainda a psicologia clássica. Basta admitir o fato banal que muitas vezes verificamos de um desdobramento e até, às vezes, se bem que de modo mais raro, a tríplice repartição da personalidade. Ora, o que nos interessa no momento não são tanto as variações da personalidade,
quanto são as manifestações de lucidez, isto é, a criptestesia. As provas dessa admirável criptestesia são tão numerosas e certas que se torna necessário limitar-nos a escolhê-las, não citando senão as principais. Primeiro, permitir-me-ão os leitores que cite com certa predileção as minhas experiências pessoais. Peço desculpas pela imodéstia, provavelmente demasiado grande, em dar valor às minhas pesquisas, porém muitas são inéditas e merecem, quero crer, ser trazidas ao lume da publicidade. Há experiências com pacientes hipnotizados. Os antigos magnetizadores porfiaram sempre, desde o começo do magnetismo animal, a respeito da clarividência ou da lucidez. Citarei alguns casos a propósito delas. Achavam-se nos velhos jornais de magnetismos alemães, franceses, ingleses, e italianos, numerosos casos de lucidez dos magnetizados, mas é certo que a venda nem sempre tenha sido colocada devidamente nos olhos, a fim de impedir a visão. Mesmo que se colocasse o batoque de algodão em cada lado do nariz, aquele podia deslocar-se e permitir um pouco a visão. Ora, um pouco é o bastante. É provável que a clarividência da filhinha de Pigeaire fosse, por exemplo, autêntica, mas a prova que se fez com ela não é suficiente. Ver no Journal du Magnétisme Animal, JJA, Ricard, Paris, Bourgogne e Martinique, 1840, Toulouse, 1839. O general Noisette conta que uma sonâmbula lhe relatou em 1842 com extrema precisão o que ele tinha feito na campanha. Entretanto, nada há de extraordinário nisto. Havia estado nas Tulherias, no apartamento do Duque de Montpensier, no Hotel dos Inválidos, a fim de estudar os planos relativos a praças de guerra. Tudo isso foi apontado muito exatamente. O relato é demasiado longo para ser transplantado para estas colunas. Segundo uma carta do Dr. Despine ao Sr. Charpignon, a Sra. Smith, estando doente em Gênova, pediu ao Dr. Julliard que fizesse uma consulta para ela. O Dr. Julliard, na mais completa obscuridade da sala, colocou-lhe a carta sobre os pés. Disse-lhe ela: "Eis a minha luz", e leu o que o Sr. Julliard havia escrito. Champignon narra também outros casos de clarividência ou transposição de sentidos, mas naqueles tempos não se procedia com a mesma severidade com que fazemos hoje. Para a verificação de fatos desta natureza, o que nos autoriza, e isto é necessário, a pô-los de quarentena. É-nos sempre necessária muita prudência antes de chegarmos a qualquer conclusão. A propósito, desejo relatar um exemplo de criptestesia que traz em seu bojo um erro. Servirá ele como uma indicação relativa às precauções precisas que se devem tomar para a boa consecução de uma experiência. O Dr. Binet Sanglé procedeu em presença do Sr. Legludic, diretor da Escola de Medicina de Angers, a algumas experiências de criptestesia. Uma senhora dos seus 45 anos foi adormecida com o rosto virado para a parede e com os olhos vendados. O Dr. Legludic abriu um livro ao acaso e sublinhou a palavra abutre, ave. O Sr. Binet Sanglé desenhou, sem nada dizer a ninguém, a cabeça de um abutre. Falou-lhe então ao paciente: "É a cabeça interessante de um pássaro. Não tem asas, é um abutre." Em outra experiência, M.J.
Ele não acredita em nada, ele vai falar que isso aí é por isso, não é porque é aquilo, não é porque é aquilo outro, mas não é porque é médio, não tem nada a ver com mediunidade, nem com espiritual. Ele vai arrumar uma desculpinha, esfarrapada. Abriu também a Aventura, outro livro, e salientou com um traço a palavra lesma. Disse a senhora M, é uma lesma. Em outra ainda mais admirável, M.J. marcou o verso seguinte: assopro, aquilão, caem em borbotões. Chuva, disse ó SSSS. E por fim, assopro, aquilão. MJ, abrindo finalmente o mesmo livro, ao Deus dará, marcou em relevo o verso: Deus não vem, a igreja caiu. Falou a senhora M, Deus não vem. Essa experiência seria decisiva se uma cumplicidade não fosse possível, e segundo parece provável entre O e M presentes à reunião. Em tais condições, não seria conveniente admitir senão as experiências da senhorita Crary. É necessário duvidar em toda experiência de criptestesia, de cumplicidade, conscientes ou inconscientes. Essa é a desculpinha, que eles estavam combinados, não é isso? Sempre vai ter uma desculpinha. Quando acorrentar o médium dos pés à cabeça, acorrentar todos, colocar venda, mais isso, cadeado, mas aquilo ele vai inventar uma desculpinha, é o pensamento. Sempre ele vai ter pessoas assim que querem negar, são negacionistas, vão ter uma desculpinha, vão inventar uma desculpa para não dar o braço a torcer. William Gregory, professor de Química na Universidade de Edimburgo, verificou que o Major Buckley pôde desenvolver a lucidez em muitos indivíduos hipnotizáveis, o bastante para fazê-los ler com exatidão os símbolos, as cartas, os endereços, os impressos postais, fechados em envelopes ou em caixas de papelão ou madeira. Sir Wishkey certa vez escreveu a palavra concerto e creu ter escrito correto. O vidente leu concerto. Sir Wishkey disse-lhe que estava errado, mas ao abrir a caixa verificou que era realmente concerto a palavra que escrevera. A estatística apresentada pelo Major Buckley seria absolutamente decisiva se não houvesse possibilidade de qualquer erro de sistema. Leu os símbolos contidos em 4.680 cascas de noz, as quais compreendiam cerca de 36.000 palavras. Herbert Mayo, eminente médico e fisiologista inglês que tratou na Inglaterra do coronel C, enviou a um amigo americano residente em Paris uma mecha de cabelo do militar. Uma sonâmbula de Paris declarou que C sofria de uma paralisia dos quadris e das pernas e que, em consequência de outra afecção, tinha o hábito de se servir de um instrumento de cirurgia. Se trago para aqui esse caso de lucidez, não é porque ele seja mais notável que muitos outros, mas somente porque é verificado por um fisiologista experimentado, sábio, distinto, tal como o Sr. H. Mayo, que, por ser o caso de grande clareza, pode convencer-se da existência da lucidez. O Dr. Dufay, de Blois, teve uma sonâmbula não profissional chamada Maria, que produziu bons fenômenos criptestésicos. Certa manhã recebeu carta de um oficial conhecido de amigos seus, o qual se achava na Argélia, doente com disenteria, obrigado a estar numa barraca deitado. Colocou a carta em 2 envelopes que não traziam nenhuma indicação, e numa tarde a pôs nas mãos de Maria, que revelou tratar-se de um militar doente de disenteria, que para ir procurá-lo tomava imaginariamente um vapor, tinha enjoo, via mulheres vestidas de branco que tinham barcas, eram os árabes, sem dúvida. Viu o oficial muito magro, doente, num estado de 3 tábuas postas em piquetes fincados em areia úmida. Outro exemplo apontado pelo Dr. Dufay é talvez ainda mais notável.
Um indivíduo acabara de falecer acidentado. O senhor do Fei cortou um pedaço da gravata do indivíduo, colocou-a envolta em numerosas dobras de papel no envelope e a remeteu a Maria, que declarou tratar-se de qualquer coisa que havia morto um homem de um acidente. Não, uma gravata. É um prisioneiro que morreu de um acidente. Um homem, disse ter ele, tinha matado outra pessoa tempos antes. Indicou o lugar onde fora tirada a pessoa. Na verdade, seguindo as indicações fornecidas por Maria, os interessados chegaram a encontrar no lugar indicado o podão, instrumento do crime. O Dr. Vidigal, em São Paulo, Brasil, levou para casa uma jovem doméstica de 12 anos, chegada da Espanha como imigrante. Foi ela, na mesma tarde de sua chegada, adormecida por um amigo daquele senhor. Viu então uma senhora idosa, cuja descrição se assemelhava à pessoa da mãe do Dr. Vidigal, falecida havia 3 meses. A moça declarou ainda que no quarto da defunta havia um vestido de seda preto e um bolso costurado no vestido, no qual se achavam 75 mil réis. Entraram no quarto, onde até aquela data nenhuma pessoa pusera os pés, e encontraram com efeito aquela importância em dinheiro no lugar indicado. Convém frisar que o Sr. Vidigal não pudera ocorrer as despesas funerárias com o passamento da genitora. Em 1837, em Nova York, Lorraine Brackett de Dudley, moça que um traumatismo tornou completamente cega, fez mentalmente, estando hipnotizada, diversas viagens que comprovaram a sua lucidez. Pôde notadamente descrever com muita exatidão um quadro visto pelo Sr. Stone numa vila representando 3 indianos ao redor de um enorme tronco de árvore, no qual havia hieróglifos. Disse Lorraine: "The Indians sitting in along tree, which looks." Ninguém, a não ser o Sr. Stone, conhecia esse quadro. Eu li só parte da frase em inglês, obviamente, porque eu não sei falar inglês. A senhora Sidney E.H. relata diversos casos de lucidez magnética apresentados por Jane. São extremamente interessantes e, para maiores detalhes, reportamos-nos a memória daquela senhora. O Dr. F., que magnetizava Jane, avisou a um dos seus clientes, o Sr. Eglinton, convalescente de uma doença, que ia tentar fazer Jane contar o que ele, Eglinton, fizera das 8 às 10 horas da noite. Disse Jane: "Vejo um senhor gordo com uma perna de pau, sem cabeça. Chama-se Eglinton. Está sentado diante de uma mesa onde há brandy, porém ele não bebe." Essa foi uma prova muito curiosa, porque o Sr. Eglinton é muito magro. Tinha posto numa cadeira um manequim entulhado de roupa, de modo a dar-lhe grande corpulência. Colocaram o manequim diante de uma mesa onde havia uma garrafa de brandy. Alexis, numa série de 14 sessões realizadas em Brighton, jogou cartas com os olhos vendados, nomeando as dos seus parceiros tão bem como fazia com as suas próprias. Leu linhas em livro fechado e descreveu o conteúdo guardado em caixas opacas. Robert Houdin, o célebre prestidigitador, teve uma entrevista com Alex. Houdin tirou um livro do bolso e, abrindo-o, pediu a Alex que lesse uma linha que 8 páginas atrás estivesse no mesmo nível de impressão da página anterior. O clarividente espetou um alfinete a fim de marcá-la na linha da página anterior e leu 4 palavras naquela outra, as quais foram encontradas na linha da página anterior. Houdin achou maravilhosa a experiência e assinou a seguinte declaração:
Afirmo que os fatos relatados mais acima são escrupulosamente exatos. Robert Houdin, depois de ter verificado que os fenômenos de clarividência produzidos por Alex não podiam ser imitados por nenhum prestidigitador, relata que o Dr. Chomel, tendo mostrado uma medalha a Alex, este lhe disse o que era absolutamente exato. Esta medalha lhe foi dada em circunstâncias bastante singulares. O senhor estava numa mansarda, estudando em Lyon. Um operário a quem o senhor havia prestado serviço achou-a nos escolhos e lhe ofereceu. Alex deu também ao primeiro presidente, Segier, uma prova de lucidez e não de telepatia muito curiosa. Escombros. Achou-a nos escombros. Alex deu também ao primeiro presidente, Segier, uma prova de lucidez e não de telepatia muito curiosa. Fazendo uma viagem na sala de trabalho do presidente, que não havia dado o seu nome, vê na mesa uma campainha. Não diz-lhe o senhor Segier, não há campainha, nenhuma. Porém, o presidente verificou ao chegar em casa que ao meio-dia uma pequena campainha tinha sido posta na mesa. Muitas outras provas de lucidez extraordinária de Alex foram relatadas por Camille Flammarion. Por outro lado, o Dr. Bertrand, os magnetizadores Petetin e Lafontaine, e sobretudo o Dr. Frappart, reuniram numerosos exemplos a respeito, variados e probantes, pelo que é impossível pôr em dúvida as faculdades metapsíquicas estupefacientes de Alex Didier. Robert Houdin, que foi certamente um dos mais hábeis mágicos prestidigitadores tidos dos tempos, verificou e comprovou em diversas outras reuniões a clarividência de Alex. Afirma que durante o tempo em que jogava cartas com Alex, este adivinhava as que ele, Robert Houdin, tinha em mãos e até as que ia tirar de um maço de cartas novas. Alphonse Kerr e Victor Hugo obtiveram também, com Alex adormecido por Marilac, provas decisivas de criptestesia. Os testemunhos de Alphonse Kerr e Victor Hugo seriam evidentemente insuficientes se não se tratasse de uma partida de cartas que jogaram com Alex, que estava com os olhos vendados. Em matéria de jogo de cartas, os prestidigitadores fazem o que bem entendem. Mas a coisa é melhor. Alex disse a Alphonse Kerr que este havia posto um ramo de azaleia branca numa garrafa vazia, o que era verdade. Victor Hugo fizera em casa um pacote amarrado com barbante, no qual escrevera a palavra política. Foi lida por Alex. À distância, Alexandre Dumas narrou também uma sessão memorável, porém o seu testemunho é menos preciso. Alex, que o Sr. Vinante acabara de consultar, lhe disse que a consulta se prendia a qualquer coisa que havia perdido. 4 bilhetes de 1.000 francos, o que era exato, e acrescenta: não apresente queixa à polícia porque não roubaram os seus bilhetes. O senhor os achará na sua secretária, pois que caíram atrás de uma gaveta daquele móvel. Com efeito, chegando em casa, o senhor Vinante encontrou os bilhetes no lugar que lhe foi indicado por Alex. Não compreendo de maneira alguma como Slop se recusou a admitir a criptestesia de Alex. Se admitiu o fenômeno criptestésico tão perfeito e tão completo na casa da senhorita Piper. O Sr. Host apresentou numerosos documentos acerca das condições de hipnose e lucidez na casa da senhora M. A mais, acaba de publicar uma obra pormenorizada a que me reporto, em que os interessantes casos de lucidez produzidos pela senhora M são apontados. Alguns são notáveis. A obra antiga, que representa um esforço
perseverante não é senão prefácio de La Connaissance Supranormale, Paris, Alcan, 1923, recentemente publicado. Esse belo livro, rico em pormenores e em engenhosas considerações, deve ser consultado atentamente. Não quero dar dele aqui um resumo, porém exorto a todo psicólogo a meditá-lo, porque as provas de conhecimento supranormal, isto é, criptestesia, são muito do conhecimento supranormal, isto é, de criptestesia, são muito abundantes. O Dr. Souza Costa, de Lisboa, numa sessão a que o Dr. O, também de Lisboa, assistia, pediu a um médium em estado de transe que fosse visitar a casa do doutor. O médium respondeu que via lá duas senhoras, uma das quais era jovem e lia o livro Le Diable à la Cour. Descreveu o aposento, a sala de jantar, com 2 vasos, de um dos quais deu a forma e um piano. O Sr. Melvin Hawkes, arquiteto, relata que teve ocasião de ver uma mulher dos seus 60 anos, doméstica, ser magnetizada pelo Sr. Salles numa livraria em Nimes 3 anos antes. O Sr. Hawkes, como arquiteto, tinha sido encarregado de proceder a umas reparações no ossuário do Colégio de Alais. A paciente do Sr. Salles descreveu exatamente o ossuário e, não obstante o temor, olhou e, antes de mais nada, falou: "Está tudo branco." A brancura era proveniente da cal. Depois disse que havia vestimentas sacerdotais. Leu até algumas palavras. Dariex cita o caso de lucidez de uma mulher chamada Maria. A pessoa que a magnetizada dava, muitas vezes mentalmente, ordens que eram executadas. Esconderam um dia na biblioteca um relógio. Ela vai lá, mexe nos livros e, toda satisfeita, apanha o relógio. Era a ordem mental que lhe haviam dado. Outra vez ainda, de acordo com uma ordem mental, vai à procura de um copo e mete-lhe água dentro, juntamente com algumas gotas de água de colônia. Em 1850, logo que 11 barcos de pesca partiram para Peterhead, a fim de darem caça à baleia, um indivíduo magnetizado anunciava que o primeiro barco a voltar seria o Remington Ross, bem assim como o seu sota-capitão, o Sr. Cardinal, poderia, em consequência de um acidente, perderia alguns dedos e de uma das mãos. Tudo aconteceu exatamente. Um dos meus parentes, distinto magistrado, me contou que, na sua mocidade, sendo ainda estudante de direito, ouvira de uma velha ama de um dos seus amigos, posta em estado sonambúlico, a comunicação de que o irmão do amigo talentoso oficial, então em Sebastopol, estava gravemente ferido no braço direito. A notícia era verdadeira. A esposa do major de artilharia de Colaba, distante 2 milhas de Bombaim, magnetizaram uma indiana, Ruth, mestiça, que via num copo de água e lhe dava muitas provas de lucidez. Antes de um grande torneio de polo, descreveu a ela um dos oficiais que devia tomar parte do jogo, a quem chamou Capitão X, anunciando que ele seria mordido na perna por um cavalo, o que na realidade aconteceu. Outra vez, perante um juiz de vizinha comarca, descreveu o quarto deste. A burra que lá se achava indicou os papéis que tinham sido roubados por um indivíduo, cujos traços descreveram e foram reconhecidos pelo juiz, que demonstrou a sua culpabilidade. E qual vai ser desculpa para tudo isso? Uma desculpa ele tem que ter. Não, tem que ter uma desculpinha. Mas isso acontece mesmo, isso é normal. Alguma desculpinha vai ter um mas. Depois de você ouvir todos esses relatos espetaculares, que deixou até o maior mágico de todos os tempos, Robert Houdini, embasbacado, estupefato, mas... cadê o mas, senhor Richard? Senhor... Esqueci até o nome do homem.
Charles Richer, tu vai ter que ter um mas tá tudo isso, 999 mil casos esplendorosos, espetaculares, mas vai ter que ter um mas. O Dr. Ferrou, juiz ordinário de Narbonne e deputado em Aude, fez algumas experiências notáveis de lucidez com uma moça chamada Anna B.